Maravilha. Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de estar novamente conversando com vocês. Eu, em todas as oportunidades que tenho, eu externo o, o, o extremo respeito e admiração que eu tenho pela agricultura, pelo setor rural, até por questões de origem familiar. Vocês, é impressionante o que o setor rural representa para o Brasil e o que o setor rural segura as pontas do nosso país nos momentos de crise, né? Então, sempre que eu posso, eu externo o respeito e admiração que eu tenho pelo setor rural e a nossa intenção de trabalhar muito próximo com vocês, de fazer trabalho em sinergia, em parceria, para que a gente consiga solucionar alguns problemas, alguns resquícios ainda, né? Tem gente que quer tratar problemas específicos e pontuais como se fosse regra. Eu tenho muita clareza que não é regra, que são pontos específicos, pontos fora da curva, e eu tenho certeza que o trabalho em parceria com vocês tem um potencial tremendo da gente transformar essas realidades. E temos um cenário de NR31 nova, iniciando a vigência. Então, preparei uma apresentação aqui que passa por um montão de pontos, assim, tá? E aí depois a gente abre aí para qualquer esclarecimento que vocês desejem. Então, é, é sempre, é, se- eu, sempre que eu vou preparar uma apresentação, eu fico me perguntando muito assim, poxa, que mensagem que mensagem passar para quem vai estar acompanhando? Especialmente no primeiro, segundo, terceiro slide, que é quando nós temos certeza que todos estão prestando atenção, especialmente nos momentos de encontros e reuniões virtuais, que a gente sabe como é que isso funciona. Então, eu vou tentar trazer uma abordagem de como a Auditoria Fiscal do Trabalho pode atuar para contribuir com a promoção do trabalho decente. E aí, acho que a gente precisa refletir um pouquinho, e aí eu trago um pouco para vocês da reflexão que nós fizemos ali atrás, em 2019. Qual que é o nosso objetivo? Para onde nós queremos ir, né? E aí, quando nós, olhando e pensando, né, nos nossos objetivos, aqui eu listei alguns, mas tem vários outros. Mas esses são alguns que eu sempre destaco. Nós precisamos ter um cenário de país que favoreça a geração de emprego e renda. É fundamental. Nós precisamos contribuir, criar políticas públicas para contribuir com o desenvolvimento do país. Precisamos criar políticas públicas, estruturas normativas, estruturas regulatórias que garantam proteção e segurança jurídica para todos. E aí a gente bate muito nesse aspecto de segurança jurídica. Por quê? Porque quem investe, quem empreende, precisa ter segurança jurídica. Quem trabalha, quem coloca a força do seu corpo ali no trabalho, também precisa ter segurança jurídica em relação aos seus direitos. Então, quando eu falo em segurança jurídica, é para todos. Nós precisamos, nós precisamos efetivamente reduzir a quantidade de acidentes e doenças ocupacionais. Prezados, o Brasil gasta 12 bilhões de reais a cada ano com benefícios previdenciários acidentários. São 12 bilhões de reais que deixam de ser investidos em segurança, em saneamento, em infraestrutura, de algo que nós temos condições de reduzir. Então, nós precisamos reduzir a quantidade de acidentes e doenças ocupacionais. E nós precisamos também, claramente, trabalhar pela promoção do trabalho decente. E aí, quando eu falo em promoção do trabalho decente, eu falo tanto sob a ótica constitucional, observando uma ótica constitucional de respeito aos direitos humanos, mas eu também falo sob uma ótica econômica. Por quê? Todos vocês sabem, a sigla ESG está virando a queridinha do mundo. O, todo lugar o povo fala em ESG, em responsabilidade social. Então,
nós precisamos pensar na promoção do trabalho decente também sob o viés econômico, para evitar qualquer tipo de barreira aos nossos produtos. Então, todo o nosso trabalho circunda esses objetivos, o para onde nós queremos ir. E aí, quando a gente fala em segurança jurídica, a gente pensa no cenário regulatório. E aí, especificamente aqui com vocês, eu falava da 31, né, Rodrigo? Não tem jeito de falar de outras normas. Em relação ao cenário normativo, né? Que nós tínhamos? Nós tínhamos normas estruturantes, NR17, NR7, NR9, da década de 90, pensadas ali no início dos anos 90, e nós tínhamos a NR31, que é ali de 2005. E isso era uma confusão tremenda, né? Porque a NR17, pensada lá em 90, ela foi pensada principalmente para resolver o problema de processamento de dados em bancos na época. Vocês imaginam, gente, era processamento de milhões e milhões e milhões de documentos, era máquina de datilografia, né? Aquelas máquinas que tinham que fazer uma força tremenda. A norma foi pensada naquele contexto. E essas normas estruturantes ficaram paradas lá na década de 90. A NR31, que a gente pode falar, não, mais recente, né? 2005 e tal. Mas qual que era o cenário que se apresentava? Não tinha clareza sobre o campo de aplicação da norma do setor rural. Então, vocês mesmos levantavam, poxa, ora vão lá e me cobram um programa de segurança e saúde do meio ambiente e trabalho rural, ora me cobram PPRA, eu recebo autuação em NR7, em NR9, enfim, uma enorme confusão. E aí essa confusão regulatória prejudica de sobremaneira quem está empreendendo. Então, nós precisamos ofertar segurança jurídica para quem empreende. Um outro exemplo também dessa confusão regulatória, que eu tenho certeza que certamente foi pauta de reuniões aqui do conselho de vocês, a questão do calor a céu aberto, da insalubridade por calor a céu aberto. Nós, em um país tropical, minha primeira lotação enquanto auditor foi Manaus. Gente, era mais de 30 graus, 35 todo dia. Então, assim, nós tínhamos um cenário de normativo em termos de NRs que provocava muita insegurança. Então, com esses objetivos, sabendo para onde a gente quer ir, entendendo que quem produz, que quem gera empregos é parceiro, não é inimigo, é parceiro na construção e no desenvolvimento do país, nós iniciamos um processo robusto de revisão das NRs. Processo que é realizado de forma tripartite, que tem transparência, que tem participação da sociedade por meio das consultas públicas, que é construído com as representações dos trabalhadores e empregadores. E é um processo que, desde 2019, tem diretrizes muito claras. Muito claras. Aonde nós vamos, nós falamos as diretrizes desse processo. Está baseado em um tripé de simplificação, de desburocratização e de harmonização das normas. Com um ponto importante, sem deixar de garantir a necessária segurança e saúde do trabalhador. Então, nós precisamos pensar no setor produtivo, nós precisamos colaborar com o setor produtivo e nós precisamos que o setor produtivo cuide dos seus trabalhadores para reduzir os acidentes, para a gente promover o trabalho decente e erradicar trabalho infantil, erradicar trabalho análogo a escravo, essas questões que tanto nos afligem. Então, essas são as diretrizes muito claras, desde o início do processo e para todas as normas. Sempre ouvindo o setor produtivo. E aí, falando da NR31, né? Falar da NR31 é um super desafio, porque eu tenho certeza que vocês já tiveram diversas reuniões estudando no detalhe a NR31. E daí ontem eu conversava com o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, o que eu vou falar da 31? Vocês já sabem tudo e mais um pouco da 31. O Rodrigo falou, Romo, destaca o que você acha que vai ser mais cobrado, mais importante.
E aí, quando eu estava pensando aqui, eu falei, não, pera lá, vamos lá. Primeiro, eu acho que a 31 a gente precisa, é um case e mostra o processo de maturidade desse processo de construção tripartite. Ela foi uma norma aprovada integralmente por consenso. A gente discutiu enormemente com as representações aí dos empregadores, né? Especialmente aí praticamente todo o time da 31 era time CNA. Discutimos muito com os empregadores, com as representações dos trabalhadores e chegamos a um texto integralmente por consenso. É o melhor texto do mundo? Não, não é o melhor texto do mundo. Por quê? Porque nós sentamos na mesa, governo, trabalhadores e empregadores, e nós chegamos em um texto de consenso. Isso vocês sabem, isso envolve negociação. Então, no curso da negociação, é lógico que, ora, eu tenho que ceder, ora, representação de trabalhadores cede um ponto, ora, de empregadores cede outro. Então, nesse esforço, nós conseguimos chegar num texto integralmente por consenso. E eu tenho certeza que é um texto que tem níveis elevados de clareza e de precisão, o que aumenta enormemente a segurança jurídica. Então, nós temos hoje um campo de aplicação da NR31 que não deixa dúvida sobre o que aplica, o que se aplica ao setor rural. Está definido ali. Se aplicar fora dali, fora da regra, não tem procedência. A regra é clara e o combinado não sai caro para ninguém. Então, temos um campo de aplicação devidamente ajustado. Como uma medida de simplificação, como uma medida de ajuda ao setor produtivo, nós também trouxemos a previsão de uma ferramenta gratuita elaborada pelo governo que vai possibilitar que o setor produtivo elabore o PGR-TR. Essa ferramenta está em construção, na verdade, ela está em validação, né? Por quê? Porque o pessoal desenvolveu a ferramenta, nós inserimos conteúdo, só que nesse processo de parceria, nós encaminhamos para o pessoal que participou da elaboração da 31, empregadores, trabalhadores, para que eles validassem o conteúdo da ferramenta. Para quê? Por quê? Porque é um trabalho inédito no mundo. Muita gente, ela é inspirada no modelo da União Europeia. A Europeia tem o OIRA lá, mas ela é inspirada. O OIRA não cumpre nenhuma obrigação legal. Nós estamos criando um sistema, uma ferramenta que vai cumprir uma obrigação legal. Então, é um trabalho diferenciado que nós estamos inaugurando. A nova NR31, né? Segundo aí cálculos, estimativas da Secretaria de Política Econômica, traz uma perspectiva de redução de custos da ordem de mais de 4 bilhões de reais e traz aí uma maior segurança também para trabalhadores e empregadores. Que eu falava, né? E aí destacando alguns pontos da 31. E aí fiquem à vontade. Se em algum momento vocês quiserem fazer uma discussão profunda do capítulo 31.17 ou do capítulo de agrotóxicos, daí a gente que vai 40 minutos, 1 hora fácil só discutindo um desses capítulos. Então, fazendo alguns destaques. Primeiro, campo de aplicação. Acaba aquela confusão de aplica tudo que é norma no setor rural. Olha, que rege o setor rural? O campo de aplicação da NR31. E, lógico, é só a 31, Romulo? Não. Por quê? Porque senão também a gente ia transformar a 31 numa norma gigantesca. Então, quando eu falo em insalubridade e periculosidade, eu não vou replicar tudo dentro da 31. Está lá na NR15 e na NR16. Se tem algum tanque de gasolina, de diesel na propriedade rural, vai aplicar a NR20, que é a norma específica de inflamáveis e combustíveis. Se tem alguma caldeira, algum vaso sob pressão, a gente não vai replicar toda a NR13 dentro da 31, aplica a NR13. Agora, a gente especificou o que se aplica. Então, a regra do jogo está posta e está clara para todo mundo. Na parte de campo de aplicação, também tem as obrigações e competências, as responsabilidades de trabalhadores e empregadores. Por quê? Porque todos têm responsabilidades. Por mais que a gente saiba do dever
de fiscalização, de verificação por parte do empregador, os trabalhadores também têm as suas responsabilidades. E aí, aqui no campo, nos itens de capacitação, nós disciplinamos ali todas as questões relacionadas a aproveitamento de treinamentos, convalidação, complementação, o uso de ensino à distância, enfim, diversas ferramentas que os empregadores rurais, que o próprio Senar podem observar para ajudar na implementação da norma. Aqui, falando do PGR-TR, né? Eu já comentei que esses é obrigação do empregador a elaboração implementar e custear a elaboração do programa de gerenciamento de riscos do trabalho rural e que a ferramenta, né, para o empregador que tem até 50 empregados por prazo determinado, indeterminado, que ele vai poder utilizar dessa ferramenta que em breve a gente pretende colocar e disponibilizar aí para todos. O que eu preciso chamar de atenção, porque eu tenho certeza que esse vai ser um ponto muito cobrado pela inspeção. Em relação ao PGR-TR, ele precisa contemplar os riscos químicos, físicos, biológicos, os riscos de acidentes e os aspectos ergonômicos. Então, o PGR-TR vai precisar conter toda essa parte de identificação de riscos e o documento que estrutura esse PGR-TR vai ser composto pelo inventário de riscos e pelo plano de ação. Então, é fundamental que todos vocês observem o novo programa de gestão de risco do trabalho rural, o conteúdo deste programa e os documentos que fazem parte deles. Um tópico que também sempre é muito cobrado nas fiscalizações são os exames médicos ocupacionais. O exame médico admissional, o exame médico periódico. Então, esse é outro ponto da norma que eu chamo bastante atenção, porque ele é muito cobrado em fiscalização. E aí, aqui eu listo diversos capítulos, né? E aí eu marquei em negrito para chamar a atenção de dois tópicos que também... O 31.6, medidas de proteção pessoal, que é o tópico relacionado aos equipamentos de proteção individual, né? Merece um olhar cuidadoso de todo empregador, de todo gestor. Por quê? Porque a questão dos equipamentos de proteção individual é algo que é verificado sempre. Se está sendo fornecido luva, a bota, o chapéu, a vestimenta de trabalho, enfim, o tópico 31.6 é importantíssimo. E o 31.7 é outro tópico que, em uma fiscalização, sempre que verificado a existência de aplicação e uso de agrotóxicos, certamente a Auditoria Fiscal do Trabalho vai verificar todo o conjunto de itens que estão previstos aí no tópico 31.7. Tem também, né, o capítulo sobre secadores, silos e espaços confinados. E aí eu destaco a parte de silos e espaços confinados. E destaco por quê? Mesma coisa, silo e espaço confinado, sempre que é identificado numa fiscalização, é auditado, porque o risco aqui é um risco elevado. É necessário muito cuidado, muito zelo para evitar que acidentes ocorram em silos e espaços confinados, porque geralmente, quando esses acidentes ocorrem nesse tipo de equipamento, acaba sendo acidente do tipo fatal. Então, acidente com engolfamento, acidente por causa de atmosfera sem a presença de oxigênio suficiente, isso é muito comum, então é necessário um cuidado especial com a parte de silos e espaços confinados. E aí eu fiz um destaque aqui para o outro capítulo que eu acho que é fundamental para todo o setor rural, que é o capítulo 31.17 de condições sanitárias e de conforto no trabalho rural. E aí eu chamo a atenção para esse capítulo, por quê? Porque na maioria dos casos, os problemas que nós temos identificado de trabalho análogo a de escravo passa
pela caracterização de condição degradante. E aí, como nós podemos trabalhar para acabar com esse problema de condição degradante? E eu acho que nós somos plenamente capazes de fazer isso. Nós precisamos ter um zelo extremo com o capítulo 31.17 da NR31. Nós incluímos lá a parte de atividade itinerante, nós incluímos a possibilidade de uso de hotel, de uso das casas, mas é fundamental, gente. É fundamental que a CNA, é fundamental que as federações de agricultura dos estados, é fundamental que as associações setoriais conscientizem todos os produtores para terem o devido cuidado com as questões de condições sanitárias e de conforto no trabalho rural. Por quê? Porque, na maioria, eu ainda não calculei o percentual, mas na maioria absoluta, esmagadora dos casos, os problemas de caracterização de trabalho análogo a escravo derivam das questões sanitárias. É uma causa só? Não, não é. É sempre um conjunto de infrações. Mas eu chamo a atenção e destaco: alojamentos. Se o empregador rural optou por alojar os trabalhadores, tenham todo o cuidado com esses alojamentos. E nós temos hoje um texto muito claro do que deve ser observado. Pode usar rede, Romo? Pode. Está lá na NR31 como pode ser feito o uso de rede. Agora, observem o todo. Tenham zelo, e aí eu enfatizo muito isso, Rodrigo. Certamente você já ouviu eu falando isso em outros cenários. Tenham muito zelo em relação ao tópico 31.17. Nesses capítulos comentados que vocês têm feito, é aquele que a gente, quando vai escrever, passa o marca-texto, coloca em negrito, grifa, para chamar a atenção, porque evita muita dor de cabeça, evita muito problema. Romulo, Aqui, daqui... Oi. se me permite, não, só essa parte, né, fazer um acréscimo aí, é aquilo, né, o Romulo falou, né, se o empregador optou por alojar, porque assim, não é obrigatório o alojamento. Então, acho que é importante a gente trazer isso, que a gente verifica em algumas propriedades que não era necessário, né, você alojar, às vezes é próximo do centro urbano, né, do município, etc. E aí, às vezes, o empregador opta por alojar e aí ele coloca o trabalhador num risco que não era necessário, digamos assim, né? Às vezes, não cumprindo ali com o que a norma prevê. Então, a gente sabe, né? Tem aquelas questões que sempre trazem do banheiro, né? Que, porque o trabalhador não usa o banheiro. Tudo bem, ele não é obrigado a usar, você não tem como obrigar, mas você tem que disponibilizar, porque se ele quiser, ele tem que ter a condição de usar, né? Tem que ter ali a possibilidade de usar. Que a gente sabe, a gente vê assim alguns padrões de, de irregularidades, vamos falar assim, e está sempre ligado banheiro e alojamento. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, e prestar bastante atenção no item e ter isso em mente que não é obrigatório. Então, se não é obrigatório, quando você for disponibilizar, disponibiliza da melhor forma, né? Digamos assim, né? Segue a norma, que certamente seguindo a norma você não vai ter nenhum problema com a fiscalização, nem nenhuma questão de resgate, né? Que é o que a gente fala da promoção do trabalho decente, é promover a norma, porque certa é uma seguindo a norma você não vai ter esse tipo de problema, né? Rodrigo, perfeita colocação. Eu enfatizo muito este ponto, porque exatamente por isso. Porque assim, aqui tem um núcleo duro de um conjunto de dispositivos, né, de previsões que evita muito problema. Então, alojamento. Optou por alojar, e aí é optar, porque não há obrigação, mas optou por alojar, cuide para que o alojamento siga o que está previsto na norma. Questão de água potável, questão de preparo de alimentos, tenha toda a atenção. Com água é fundamental a atenção também. Por quê? Porque é o que você chamou aí de padrão de infrações. É exatamente isso. Quando eu converso com os auditores que participam aí de muitas fiscalizações, a gente acaba vendo que alguns padrões acabam se repetindo
E esses padrões repetidos nos levam a muitos problemas. Então, enfim, temos condições de atuar para sanar esse tipo de problema. Questão das atividades itinerantes foi inserido na norma, foi um pleito empresarial, né? Era a história o exemplo que muito se usava, né? A pessoa que arruma a cerca ou um boiadeiro no Pantanal, como é que fazia, né, com essas questões? Então, nós inserimos aí a parte de atividades itinerantes. Então, assim, toda essa abordagem, passei aqui com vocês falando sobre a dimensão normativa de NR31. Mas a questão é, com o que mais a Auditoria Fiscal do Trabalho pode estar contribuindo na promoção do trabalho decente? E aí, passando para um segundo momento da apresentação, quando a gente estuda os modelos de inspeção do trabalho no mundo inteiro, é lógico que cada país tem as suas particularidades, as suas diferenças, né? Mas quando a gente estuda os principais modelos, há dois modelos majoritários. Um modelo que é chamado de modelo tradicional e um modelo que é chamado de modelo estratégico. E o que é um e o que é outro? Essa figura ajuda a mostrar um pouquinho do que é o modelo tradicional. O modelo tradicional, você tem ali esse círculo maior azul, é todo o conjunto de empresas e locais de trabalho sujeitos à auditoria, sujeitos à inspeção do trabalho. E a bolinha preta é o conjunto de locais onde efetivamente a fiscalização chega, aonde efetivamente o auditor vai até aquela empresa. Esse é um modelo tradicional. Esse modelo tradicional, ele é realizado a partir de programações de rotina e de denúncias. Então, é um modelo restrito. E o que seria um modelo estratégico de atuação? No modelo estratégico de atuação, primeiro, mesma coisa aqui na representação. Em azul, você tem todos os locais sujeitos à inspeção do trabalho. Aqui, nesse azul mais escuro, nós temos o conjunto que eu chamei de conjunto onde nós podemos atuar com ações coletivas. O que são essas ações coletivas? São as orientações. Como, por exemplo, eu vou destacar para vocês, nós fizemos com café em Minas, fomos fazer lá em Granja, no interior do Ceará. Aqui, nesse rol de ações coletivas, tem o engajamento das representações de trabalhadores, de empregadores, das associações. Então, você tem uma dimensão muito maior, você tem múltiplos atores. Aqui em vermelho, você tem locais de trabalho envolvidos em intervenções para o cumprimento, porque eu posso fazer todo um diálogo setorial e posso fazer uma notificação para todo aquele setor. Para quê? Para antever os problemas, para orientar todo o setor em relação àqueles problemas. E aí nós temos os locais que são devidamente inspecionados também. Então, esse é o modelo estratégico de atuação. O que acontece? Modelo estratégico envolve uma mudança de paradigma. O Brasil, historicamente, atua com base no modelo tradicional. E nós temos trabalhado fortemente para implementar essa mudança de paradigma e a atuação desse modelo estratégico, orientando o setor produtivo, orientando os trabalhadores. Então, essa mudança de paradigma acaba por envolver uma abordagem que é proativa, que é focada em prioridades e metas a partir dos diagnósticos, que tem planejamento estratégico e que dialoga com os representantes de trabalhadores e empregadores. O modelo estratégico ele envolve outros parceiros, exatamente para influenciar no cumprimento da norma. Então, envolve representação dos trabalhadores, empregadores, outras instituições de governo, enfim, envolve outros parceiros para a gente ampliar o impacto da inspeção do trabalho. O modelo tradicional é um modelo que está baseado na aplicação da lei. Vou lá, aplico, verifico, autuo, volto para casa.
O modelo estratégico está baseado na busca pelo cumprimento, que o comportamento esteja em conformidade com a norma. Por isso, há todo esse engajamento dos diversos atores. No modelo tradicional, você tem uma abordagem reativa, muitas vezes a partir das denúncias, a partir das denúncias e de um planejamento e de uma fiscalização individual. No modelo estratégico, nós temos uma abordagem proativa. Nós conversamos, nós dialogamos com os setores, com os atores. No modelo tradicional, nós temos um único ator, auditor e empresa fiscalizada, ponto. No modelo estratégico, nós temos múltiplos atores. Por quê? Porque nós temos eventos como este como diversos outros de orientação que nós temos feito. E no modelo estratégico, muito mais do que atingir, nós queremos sustentar e manter a melhoria das condições dos ambientes de trabalho. E aí, sob essa perspectiva, nós temos feito muitos trabalhos. Nós temos aí a campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho, tivemos a campanha agora em 2021, ainda está em curso, nós tivemos a campanha Proteja o Trabalho, produzimos cartilhas no âmbito dessa campanha Proteja o Trabalho, nós implementamos esse modelo estratégico de atuação por meio de ações especiais setoriais em Minas Gerais este ano no setor do café. Então, fizemos orientações, né, sobre a questão do trabalho rural para a safra do café, lá no dia 24/6. Fizemos evento específico de orientação em relação à nova NR31. Isso tudo está disponível na internet. Fomos, né, Rodrigo, lá para a Granja, no interior do Ceará, orientar os produtores de carnaúba, exatamente para evitar a ocorrência de trabalho análogo a escravo, para promover o trabalho decente, e eles agregam valor. Eu percebi claramente, conversando com o representante do Piauí, o pessoal do Piauí foi para o evento, e claramente o representante do Piauí ele verificava que, olha, a promoção do trabalho decente é um diferencial para o meu produto. Agrega valor ao meu produto. Então, esse é um trabalho que é muito importante. E aí, saindo dessa mudança de paradigma enquanto inspeção, né? Rodrigo tinha pedido para eu falar um pouquinho sobre a questão da dupla visita, né? Já que a norma entrou em vigência hoje. Então, falando um pouquinho de dupla visita, né? Entrou em vigência hoje? Não, entrou em vigência ontem. Nova NR31 entrou em vigor. E o que a CLT fala sobre dupla visita? CLT traz lá que, a fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de proteção ao trabalho, a fiscalização deverá observar o critério da dupla visita nos seguintes casos: quando ocorrer promulgação ou expedição de leis novas, regulamentos ou instruções ministeriais, sendo que, com relação a esses atos, será feita apenas a instrução dos responsáveis. Então, isso é como está na CLT. E isso é regulamentado por meio do decreto 4552, que é o regulamento da inspeção do trabalho. Então, o regulamento da inspeção do trabalho, no seu artigo 23, ele traz a abordagem da dupla visita, ele traz a regulamentação da dupla visita, o que é observado nos casos concretos. Então, qual que é a obrigação em relação à dupla visita? Os auditores fiscais têm o dever de orientar e advertir as pessoas sujeitas à inspeção do trabalho e os trabalhadores quanto ao cumprimento da legislação da nova NR31. E observarão o critério da dupla visita nos seguintes casos: quando ocorrer promulgação e expedição de leis novas, regulamentos ou instruções ministeriais. E aí a pessoa atenta pode falar assim: uai, mas pera lá, a publicação foi 1 ano atrás. Tem direito à dupla visita ou não tem? Porque aqui fala que é quando ocorrer expedição de leis novas e regulamentos, só que o próprio RIT traz
esse esclarecimento no seu parágrafo 1º. A autuação pelas infrações não depende da dupla visita após o decurso do prazo de 90 dias da vigência das disposições a que se refere o inciso 1º. Então, nos próximos 90 dias, 89, né? Já computamos um dia, nos próximos 89 dias, a fiscalização precisa observar o critério da dupla visita na primeira inspeção. Então, o auditor, ao fazer a fiscalização de um determinado empregador rural, verifica, faz a verificação e, neste primeiro momento, precisa fazer a instrução em relação à NR 31. Por que eu trago esse destaque aqui? Porque, então 90 dias eu posso fazer o que quiser, não precisa cumprir nada. Espera lá, cuidado, não é bem assim, né? Durante 90 dias, na primeira inspeção, o auditor tem o dever de fazer a inspeção, mas eu trago aqui um paralelo importante, que é o da portaria 396, agora de janeiro de 2021, que são situações incompatíveis com a fiscalização orientadora, com a dupla visita. Então, aqui está voltado para micro e pequena empresa, mas aplica-se a todo e qualquer caso. Que é o quê? Dupla visita não será aplicada quando constatado trabalho em condições análogas de escravo ou trabalho infantil, bem como infração relacionada. Aí são acidentes graves, acidentes fatais, atraso de pagamento de salário, registro, enfim. Então, só chamando a atenção para quê? Olha, tem CLT, tem decreto, mas cuidado, busquem logo a efetiva implementação das disposições da NR 31. Caminhando para o final, eu trouxe aqui algumas outras ações já para provocar, para comunicar e provocar engajamento aí, especialmente para o próximo ano. Este ano nós realizamos, no dia 8 de outubro, o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Evento super, super, super legal, com parceiros. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção foi uma super parceira, secretarias de educação dos estados e municípios foram super parceiros no Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. E aí já fica o convite para a CNA e para as federações, para que vocês se engajem também aí no próximo ano. Chamamos o Senar também. Vocês têm uma capilaridade, vocês estão em todos os nossos rincões desse Brasil continental. Então, fica aqui o convite para que vocês participem ativamente aí no próximo ano do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Com a CEBIC, né, com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, nós fizemos, inclusive, uma semana Campate na construção civil. Então, são todas experiências aí inovadoras deste ano que a gente pode adotar aí para um futuro breve. Quem não tomou conhecimento ainda, eu convido que acessem lá no site gov.br/CIT as orientações sobre segurança e saúde no trabalho para os microempreendedores individuais. Então, nós elaboramos fichas de segurança e saúde no trabalho para todos os microempreendedores individuais, para todas as atividades que estão compreendidas ali. Então, tem um conteúdo bem legal, muito significativo. Fica o convite para que vocês conheçam. Nós lançamos recentemente o Radar City de acidentes de trabalho, um painel estatístico com toda a evolução da acidentalidade. Podem ser feitos diversos filtros por KNAI, por unidade da federação, por região intermediária, por município, por CBO, enfim, possibilitam uma série de estudos e trabalhos preventivos. Então, fica aqui o convite para que todos acessem e conheçam o Radar City. Isso ajuda em quê? Ajuda no trabalho de prevenção. Se eu sei aonde estão acontecendo os problemas, a gente pode se antecipar na solução destes. Então, convido que todos conheçam lá o Radar City de acidentes de trabalho. Ainda lá no Radar City, né, nós temos o radar do trabalho escravo, com diversas informações e estatísticas.
E aí também convido para que vocês olhem, façam os diversos filtros, identifiquem os problemas que estão acontecendo no nível do seu estado, no nível do seu município. Por quê? Porque tudo isso possibilita o trabalho estruturado do setor organizado, o trabalho estruturado de vocês. Se lá no Ceará nós estamos identificando que tem um problema na Carnaúba, né, no Ceará, no Piauí, vamos identificar e vamos trabalhar preventivamente para resolver esses problemas. Se ano passado nós tivemos problemas na cebola, o que a gente pode fazer esse ano para que aquele problema não aconteça mais? Então, é preciso conhecer para prevenir, e nós estamos ofertando todas essas ferramentas aí para que haja esse trabalho preventivo dos setores. O sistema IP, que a gente sempre dá publicidade, dá ciência, é o sistema que coleta as denúncias relacionadas ao trabalho análogo a escravo, e tudo isso, dimensão normativa, fiscalização, novo modelo de atuação da inspeção do trabalho, com atuação estratégica, com esse trabalho de orientação para o setor produtivo, tudo isso que nós vamos falando tem um objetivo: promover trabalho decente. E aqui, só a título de destaque, eu trago a importância desse tema. Nós tivemos publicado em 2020 o Decreto 10.531, foi publicado pelo presidente Bolsonaro, e instituiu a Estratégia Federal para o Desenvolvimento do Brasil no período de 2020 a 2031. E um dos desafios, efetivar direitos humanos fundamentais e cidadania. Fortalecer combate ao trabalho escravo, trabalho infantil e acesso ao trabalho decente para todos. E outro, decreto de 2018, ainda sob gestão do presidente Temer. Ele estabeleceu as diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. Eu sempre destaco, é um decreto de cumprimento voluntário, mas é um decreto que vale muito a pena que todo mundo observe. Por quê? Porque aponta tendências, aponta pontos importantes. Então, um dos itens que eu destaco é o artigo 5º do decreto, que fala lá que cabe ainda às empresas monitorar o respeito aos direitos humanos na cadeia produtiva vinculada à empresa. Então, são temas que são muito, muito, muito caros e serão ainda mais valorizados ao longo dos próximos 10 anos. E aí, para fechar, a última tela. Enfim, toda a sinergia de atores, é a implementação das NRs, é conduta empresarial responsável, é todo esse conjunto de medidas, é todo esse trabalho articulado que vai possibilitar que nós alcancemos os nossos objetivos de redução dos acidentes de trabalho e de promoção do trabalho decente. Essa é uma agenda que eu estou muito pessoalmente empenhado. Aonde vocês quiserem fazer eventos de orientação para o setor produtivo, para os empregadores rurais, eu me coloco à disposição, eu coloco a inspeção do trabalho à disposição para a gente trabalhar em parceria, para a gente trabalhar na sensibilização, porque, como eu disse, muitas vezes querem vender, querem aparentar como se fosse um problema que fosse majoritário no país inteiro. E a gente sabe que não é. A gente sabe que é em menos que 1% dos casos que é verificado, muito menos que 1% dos casos, que é verificada alguma situação mais grave. E, mesmo dentre essas situações mais graves, observando a NR31, especialmente o tópico lá de instalações de conforto, eu tenho certeza que a gente consegue solucionar esses problemas e superar e alcançar esses nossos objetivos. É isso. Muito obrigado. Fica aí tem o meu e-mail, o meu contato. O pessoal da CNA tem os dados aí. Quem precisar, eu fico à disposição.